Muita gente, assim, eu revejo o Monark sendo muito cobrado pra falar do MBL. Muita gente quer abordar a MBL e Monark por conta de uma amizade que o Monark tem com quem que precede, inclusive, as posições políticas do Monark. Todo mundo quer criar uma climinha de treta entre nós. E a verdade é que esse climinha já evoluiu algumas vezes pra coisas ruins. Minha última participação lá no programa dele, minha e do Ricardo, o Monark tava muito conflituoso, né? Ele tava muito bolsonarista, tava lá, enfim, com argumentos sobre Xandão e tal, que a gente não concorda. A última vez que foi o Arthur também não foi exatamente o melhor dos climas. Ele já fez algumas críticas mais duras com a gente, mas a maior parte dos convidados que vão lá, eles ficam tentando jogar o Monark contra nós. E eu acho que agora que ele tá indo embora do Brasil, eu queria clarificar um pouco, né, e deixar claro pra vocês nossa posição sobre tudo que vem acontecendo, porque a gente tá entrando realmente numa fase muito complicada aqui do Brasil, tá? Então, o que a gente acha, e principalmente o que eu acho da posição e da situação Monark, tá? Monark é alvo de uma perseguição política. Não há o que dizer. Monark é alvo de uma perseguição política e eu acho que ele está sendo inteligente em ir pros Estados Unidos, porque é uma forma assim de se proteger. Foi solicitada a extradição agora do Alan dos Santos e ela não foi concedida pela justiça americana, até porque, como é que você vai conceder uma extradição? Como é que funciona isso? Um cara não é julgado, não teve julgamento em primeira instância, segunda instância, não teve nem dia de defesa. Alan dos Santos basicamente foi lá por ofício, ó, extradite, tá preso, tal. Esse cara, né, pode se colocar em certa medida, pela forma como tudo isso foi construído, como um preso político. Porque se o cara não tem sequer direito de defesa, é um processo que acontece por ofício, né? O cara pode julgar, tô sendo um preso político sim, e os Estados Unidos vai mantendo ele lá. Eu acho que o status do Monark é um status de alguém que está numa situação bem menos grave que a do Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos foi parte sim dessa conspiração maluca do bolsonarismo ao longo dos últimos anos. E ele, Monark, será, vamos dizer, se não a espécie de herói da liberdade de expressão que ele tentou meio que construir, eu acho que ele se isolou demais do mundo real e acabou imaginando coisas que aqui no Brasil não sucedem. Ele não é um Edward Snowden, ele não é um Assange, mas ele é simbólico que um cara como ele tenha sido perseguido como foi, tá? É um cara que foi extirpado do debate público, foi retirado das redes sociais por conta das opiniões que ele começou a ter e não são de hoje, e que são opiniões que muitas vezes eu discordo, tá? Então assim, você vai falar, as opiniões do Monark são boas, são ruins, isso pouco me importa se a opinião dele é boa ou ruim. O Monark tinha direito de expressá-las. A questão toda é que eu acho que, e a minha discordância com o Monark, é que neste processo, entendendo o que estava acontecendo, ele não agiu em nome da própria defesa da maneira mais inteligente, tá? Então ele acabou se associando na ânsia de enfrentar o Alexandre de Moraes justamente com as pessoas que geraram o Alexandre de Moraes. Então quando ele fica buscando se aproximar de bolsonaristas dos mais idiotas, que de fato lutaram e tentaram orquestrar um golpe de Estado, o Monark não se ajudou. Eu assisti recentemente um vídeo muito lúcido do Nando Moura, foi o vídeo de ontem dele no YouTube, em que ele coloca de forma clara, um dos primeiros atos do Monark em ir para os Estados Unidos é querer encontrar o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo ele tá envolvido aparentemente em coisas ali com o Mauro Cid. O Paulo Figueiredo é um dos caras que ficava dando, vamos dizer, o apito de cachorro pra galera ir pra casa do general A, B ou C. É um cara que, se eu for falar o seguinte, ó, havia uma conspiração golpista, me parece, não vou cravar nada, que o Paulo Figueiredo tinha algum tipo de envolvimento numa espécie de núcleo midiático. Tanto que o Paulo Figueiredo vivia falando que ele tinha acesso a determinadas reuniões do alto comando das Forças Armadas e dos milicos próximos do governo Bolsonaro. E depois ficou atestado que ele era próximo do Mauro Cid, que tinha conversas dele com o Mauro Cid, tá? Então, o Monark, assim, se por um lado eu acho que ele foi alvo de uma perseguição, é alvo de uma perseguição, por outro, ele buscou o tempo todo a proximidade com o problema. E eu tinha falado várias vezes, assim, a minha posição é, o Monark não pode ser alvo de nada em nenhum momento, porque ele não é parte do que eu sempre considerei uma quadrilha que estava numa conspiração golpista. Havia uma quadrilha atuando numa conspiração golpista, e essa quadrilha tinha como inimigo um Alexandre de Moraes que trabalhava, tal qual uma quadrilha trabalhava fora da regra, ele também trabalha fora das regras. Então tínhamos dois grupos políticos se enfrentando e o Monark no meio. Então foi muito infeliz ele dar espaço para aquela live daquele Ser e Medo, porque o Ser e Medo é parte dessa conspiração golpista que a gente teve no ano passado, sim. E quando ele ficou se aproximando dos caras, ele ficou, em grande medida, como é que eu posso colocar de uma maneira? Ele ficou se jogando no meio de um tiroteio que ele não precisava se jogar. Então ele não se auxiliou na própria defesa e tá aí ferido de morte por conta de uma perseguição que é arbitrária e absurda. O Monark, nesse caso,
ele é um perseguido político, sim, e ele é a demonstração de que quando você começa, em nome da defesa de um valor, A, B ou C, criar homens com superpoderes, como é o caso do Xandão, esses homens invariavelmente vão fazer um uso estúpido e um uso perigoso do seu novo status. E o Alexandre de Moraes conta ainda com uma espécie de um beneplácito da imprensa, porque a perseguição dele é contra figuras que a imprensa não gosta, e com um quase culto por parte da esquerda e também desses setores da imprensa, que tratam de justificar tudo que ele faz e pintá-lo como se fosse um herói da democracia. Entreguemos todos os poderes para Alexandre de Moraes que ele vai fazer e acontecer. E tá aí. O caso do Monark é um caso vexatório. O Monark merece o que está acontecendo com ele? O Monark não merece o que está acontecendo com ele. E fosse um Brasil país sério, que tivesse esses valores que essa turma do STF gosta de ficar arrotando, democracia, liberdade, se isso fosse parte integrante do DNA do nosso sistema político e judiciário, nada disso aconteceria com o Monark. Ah, mas Renan, e os conspiradores? Conspirador tem que ser pego. Quem tentar um golpe de Estado num país soberano como o Brasil, desculpa, tem que ser preso. Não me venham falar que pessoas estavam organizando conversas para tentar um ato institucional ali pra cima do TSE, em cima de notícias falsas que foram construídas em cima das eleições. Esses caras têm que ser punidos, que ninguém se iluda. Até porque gente enganada por eles foi pra frente de quartel e acabou sendo presa. E você tem uma correlação, você tem uma linha do tempo, essa linha do tempo vai pra lá. Então assim, que se peguem os verdadeiros culpados. Mas gente como o Monark, você desculpa. Isso é um cruzar de linha extremamente perigoso, tá? E eu queria tratar disso, inclusive, no programa de hoje, porque, provavelmente, quem é o Monark de amanhã e quem é outro? E mais, só de ter feito isso com o Monark, eles destruíram a vida e a carreira do cara, já inviabiliza qualquer discurso em nome de uma suposta junta que está lutando para salvar o Brasil em nome do Alexandre de Moraes. Sob todo respeito, tá? Uma vítima como ele é uma vítima que expressa o que qualquer cidadão que não anda na linha do poder estabelecido pode sofrer, tá? É o caso do Monark e pode ser o caso de absolutamente todos nós. Até porque o mesmo STF que tá fazendo isso é o STF que tá agora falando que vai criminalizar quem fizer algum discurso transfóbico, que é completamente vago. É um STF que vem naturalizando vamos dizer, equiparação à injúria racial de qualquer tipo de ofensa. Então, se você é gordofóbico, você cometeu uma injúria racial, logo você pode ser preso em flagrante. Então, é um STF que de forma arbitrária vai tornando o Brasil um país bem distante de ser um Estado democrático de direito e de ser um país democrático. Ele está sendo uma democracia formal, em que nós temos um sufrágio, nós temos uma eleição, mas nós temos uma tripartição de poderes completamente manca e um sistema político que a própria população percebe que é meramente pró-forma. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.